Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós temos mais uma live, estamos ficando sempre às segundas, no máximo terças-feiras, para discutirmos assuntos importantes da cidade. Hoje, especialmente honrada pela presença da Fran e da Marta, que eu vou pedir para elas próprias se apresentarem, que são mulheres que vão avante. São mulheres de fibra, são mulheres de atitude, são presidentes de 2 consegues na capital do estado de São Paulo, aqui na região central. Eu vou convidá-las a se apresentarem, primeiramente, e depois cada uma vai contar esse percurso, essa rota, esse trajeto que elas fizeram até chegarem aos consegues respectivos e até chegarem à presidência. É o nosso primeiro papo. Boa noite, Fran. Boa noite, Marta. Boa noite, obrigada pela oportunidade. oportunidade. Boa noite, meninas. Boa noite a todo mundo. Então, podem começar as duas aí a se apresentarem, a conversar. Marta, por favor, você primeiro, você está mais tempo na presidência do que eu, por favor. Obrigada, Fran, obrigada. Imagina. Bom, meu nome é Marta Porta, há 7 anos já que estou presidindo o Conselho Consolação em Higienópolis Pacaembu, e apesar de alguns colegas falar estou presidente, eu falo que sou presidente, porque pelo menos para mim, a responsabilidade é muito grande, então falar apenas estou parece uma coisa de um estado que não é permanente, e até não deixar a presidência, para mim é muita responsabilidade, então eu falo que sou presidente. Eu sou professora de idiomas, tradutora, sommelier especializada em vinhos franceses e brasileiros. Opa! Opa! A próxima vai ter taça de vinho? Oi, pessoal que está participando da live. Se estivéssemos no mesmo local, até que seria ótimo. Também acho. Depois de um dia desses é bom mesmo. Nossa, com as notícias que passamos hoje, só Jesus. Nós vamos falar disso, mas daqui a pouco sim. É muito sério. E, na verdade, eu não participava de absolutamente nada 10 anos atrás. Eu tinha minha vida como professora, ia às escolas, e, lamentavelmente, por fatos que estavam acontecendo no bairro, que não tinham nenhuma solução, comecei a perguntar quem tinha que solucionar o problema. Foram me dizendo esse aqui, esse ali, bom, ninguém solucionava nada, até que alguém falou, você tem que ir ao Conseg. Eu falei, o que é isso? Como estrangeira, não tinha nunca tinha ouvido falar, e aí me explicaram, fui convidada à primeira reunião, que foi no Mackenzie. Aí, quando vi todas as autoridades, eu falei, é aqui mesmo. E aí, esse mesmo dia, despachei tudo que tinha guardado. Fazia pouco tempo que tinha sido inaugurada a Praça Roosevelt, uma verdadeira desgraça desde um princípio. E aí coincidiu que o conselho está um pouco fraco, que precisava um pouco mais de presença, me comprometi a ajudar. Ao mesmo tempo, começamos também com a Associação dos Moradores da região, comecei a me aproximar das autoridades, especialmente da polícia, tanto o capitão da região como os comandantes da Guarda Civil, e foi uma troca de experiências e de ajudas mútuas, né? Nós pedindo auxílio e eles pedindo suporte da população, porque foi uma época muito difícil. Foi nos inícios da era do prefeito Fernando Haddad, onde os direitos foram bastante controversos, enquanto o que se refere à vizinhança, sim? Então, nós não conseguíamos dormir, a gente pedia à Guarda Civil e à Polícia Militar nos ajudar, e ao mesmo tempo eles eram pressionados politicamente, até ameaçados para não fazer nada. Então, nós tínhamos que nos colocar na frente para poder respaldar as ações. E aí é que eu comecei, e depois vieram as eleições. O presidente que estava no momento, o senhor José Luiz Braz Leme, fazia 7 anos que estava muito cansado, não queria fazer mais nada. Eu comprometi uma série de pessoas que estavam dispostas a me ajudar a fazer uma chapa,
nos apresentamos, foi a única chapa que se apresentou, e bom, desde então que estamos à frente, ganhamos uma segunda eleição, e neste terceiro período, lamentavelmente, ninguém quer a batata quente, e então segue sobrando para mim e para os diretores. E estamos aí. Ok. Uma bela história. É verdade, durante a gente tem que contemplar esse momento que a Marta mencionou, que ninguém é contra o uso equânime das vias públicas. A única coisa é que nós temos que ver quem mora no entorno, inclusive os comerciantes, os prestadores de serviços, quais as necessidades. Tudo tem que ser equivalente. Claro. Usar o espaço público por todos é um direito de todos, mas sem atrapalhar quem está desenvolvendo seu trabalho nos seus escritórios, nas suas lojas, e quem está na sua casa querendo usufruir do seu lar, sem nenhuma invasão sonora, sem nenhum problema de sair na porta e tropeçar com alguma coisa que não é regular, enfim. Ainda estamos vivendo esse problema, vamos falar disso. Fran, você. Meu nome é Francisca Chovitch, eu vou abreviar, porque o nome é compridaço, né? Parece coisa de português, mas é mais fácil. A maioria das pessoas me conhece simplesmente por Fran, vamos facilitar, né? Eu moro no bairro há 13 anos, e há 13 anos eu frequento as reuniões de Conseg. Esse é o meu primeiro mandato. E eu assumi como presidente do Conseg Cambuci porque ele ia ser simplesmente desativado. E como eu venho há anos frequentando a reunião e tudo, para mim era um absurdo deixar o Conseg, que tem quase 30 anos, ele tem 20 e poucos anos de existência, quase 30 anos, morrer, né? Porque quem estava ali à frente não tinha ideia, não queria mais, estava esgotado, estava cansado, e não tinha quem ocupasse o lugar, porque tem um período, a gente não pode ficar como ad eterno ali na presidência, né? Como presidente, você tem um tempo, né? Um mandato pode ser prorrogado por mais um. E as pessoas se juntaram, me chamaram para participar, e aí as pessoas mesmas que estavam ali junto, você vai ser presidente. E aí eu, como o meu objetivo era ajudar, então para mim não fazia tanta diferença ser secretária ou ser presidente, né? E estou desde então, desde outubro de 18, ou seja, alguns meses antes do período de eleição que o pessoal teve em 19, porque a gente fez a revitalização em 18, tentando me dar o melhor, assim, de mim para comigo mesmo, porque eu estou no bairro, né? E buscando alternativas e buscando ajudar as pessoas da melhor forma possível. É claro que, além de conseguiana, de presidente do Conseg, eu também trabalho, eu tenho família, eu tenho pai, mãe, graças a Deus, vivos, tenho meu marido, eu tenho que dar atenção para todo mundo, a gente tem que se multiplicar. E isso eu acho que é uma coisa interessante, porque nós mulheres sabemos bem dividir coisas, se multiplicar sem reinventar, né? E acho que uma coisa legal é que em todos esses anos de Conseg, de existência do Conseg Cambuci, eu sou a primeira presidente. Então, nunca teve uma presidente mulher, sempre foram os homens ali tomando a frente das coisas, no máximo uma secretária, uma diretora social, mas eu sou a primeira que encara aí, e olha, pelo que eu tenho escutado as pessoas falando, não sei se elas falam isso para me agradar, ou se isso é verdade mesmo, mas pelo que elas falam para mim, eu estou me saindo bem. Não posso dizer dos outros, porque não posso falar do passado, né? Eles estavam ali, mas no meu mandato eu estou me saindo bem como sendo o primeiro. Então, vamos lá. Estamos aí para ajudar. É isso aí. Este ano, pelo que eu soube, vocês que são expertos no assunto vão me dizer, parece que o Conseg está fazendo 35 anos. Isso. E vocês duas são presidentes, então, de Consegs antigos, que tiveram, no caso da Fran, um problema de talvez a não continuidade, a Marta, os outros problemas que ela revelou. E eu penso que a Fran já tocou num assunto bem importante. A disponibilidade
como Sim. mulher, não estou menosprezando os homens, pelo amor de Deus, todos sempre bem-vindos, por favor. Mas como mulher que tem que se desdobrar, porque nós sabemos que as mulheres são, na vida moderna, sobrecarregadas, com 3 turnos, 4 Sim. turnos, com os Sim. afazeres de casa, as demandas da família, Sim. e isso é super Isso é valioso, terrível. mas também é cansativo. Muito, E eu muito, pergunto, muito. primeiro parabéns às duas e todas as outras mulheres, Obrigada. possivelmente presidentes. E segundo, é assim, vocês, como deve haver outras, e sei que tem, vocês transbordaram, vocês furaram o mundo da segurança, que durante 20 anos da existência dos CONSEGs era predominantemente masculino. As mulheres iam nas reuniões para reclamar do barulho do vizinho, de alguma zeladoria, de algum problema de ter visto um ladrão na rua, e isso mudou. Isso mudou. Vocês estão lá, nesta área do Conselho de Segurança, e estão aí mostrando que as mulheres, apesar da falta de tempo, apesar do trabalho em casa, do trabalho no escritório ou onde vocês exercem suas funções profissionais, dispondo do tempo de forma gratuita para ajudar cada uma as suas comunidades. Então, eu queria que vocês mencionassem um pouco dessa dificuldade que vocês já enfrentaram ou enfrentam hoje com o tempo, com algum problema que vocês possam lembrar e especificar. Na verdade, eu tive duplo problema. O problema principal não foi ser mulher. O problema principal foi ser estrangeira. Isso foi mais crítico ainda. Eu, há 20 anos, exatamente neste ano, vou fazer 20 anos que estou morando no Brasil e em São Paulo. Há 20 anos que pago impostos, que sou conhecida em todas partes, e tinha parte do estatuto que você precisava ter título eleitoral para você poder ser membro efetivo do Conselho. Por um erro, na hora de fazer a ficha, passou desapercebido e minha ficha foi aceita. Só que, depois de 2 anos, quando foi a primeira eleição, pessoas totalmente xenófobas que estavam na diretoria anterior, o vice-presidente, vergonhosamente, hoje assessor de um vereador muito conhecido, fez questão de dizer que eu não era bem-vinda porque era estrangeira, um homem que tem como esposa uma mulher portuguesa, ou seja, que ele também tem família... Então, só rindo, né? Só rindo. Não, sim, isso em plena campanha, em plena reunião ordinária, foi questionada a minha participação porque era estrangeira. Deu uma revolução, graças a Deus, teve pessoas que já tinham trabalhado na coordenadoria, como o meu amigo Coronel Arruda, que me assessorou legalmente, e o capitão Caparrós, hoje major, que também me assessorou legalmente, e eu apresentei a documentação, apresentei um recurso que teve que ser aceito, porque é um direito que eu já tinha adquirido 2 anos atrás, e agora não pode ser que não se visse. Então, o primeiro problema que eu tive foi ser estrangeira. E o segundo... Mas está tudo na Constituição, a resposta está lá. Então, sim, exatamente, por isso deu certo, sim, mas você não sabe, entre bambalinas, como se fala, você não vai poder candidatar não, né? O fato que eu também vinha com toda uma força para justamente começar a peitear coisas que ninguém queria peitar, então, pior ainda. Na questão de ser mulher, venho com as autoridades das polícias, né? Que é você tentar botar ordem ou falar alguma coisa em um tom um pouquinho mais
não agressivo, mas num tom mais enérgico, vindo de uma mulher, também trouxe para mim comentários que vinham por trás horrorosos, né? Tanto que, num momento, eu fui chamada da xerifa da Praça Roosevelt. Eu lembro disso. Na época do Haddad, na prefeitura, me chamavam de, como era, de osso duro de roer, coisas desse tipo, né? Mas você sabe, não é incomum que as mulheres que tenham alguma atitude, exerçam algum cargo importante, seja no CONSEG, como presidente, seja uma juíza de direito, uma advogada, uma médica, chefe de um hospital, elas sofrem muito esses ataques morais, esses ataques injuriosos, trazendo até comentários absurdos sobre o comportamento delas, sobre o aspecto físico, enfim, não é anormal, é reprovável. Nós estamos em 2020, não é assim que se trata uma mulher em qualquer cargo. Já ouvimos falar de uma capitã, ou um capitão mulher, uma delegada. Quantos são as falas injuriosas que são declaradas? Tem adjetivos, né? Péssimos, péssimos. E você, Fran? Eu vejo assim, para começo de conversa, eu acho que o Brasil é um país de miscigenação. Não existe um brasileiro que não tenha, direta ou indiretamente, uma raiz portuguesa, italiana, alemã, negra, índia, nós somos misturados, a gente é todo mundo junto, misturado, não dá para você ser racista, seja o racismo de branco para preto, de preto para branco, não dá, porque racismo é racismo, independente de que cor de pele você está defendendo, racismo é racismo. Você não pode defender nem gênero, porque hoje em dia, na sociedade que a gente vive, a gente não tem mais dois gêneros, a gente tem trocentos milhões de gêneros aí espalhados e a gente não pode desprezar ninguém, né? Eu parto do princípio que a gente, nas nossas reuniões de CONSEG, tudo é o quê? Tudo é aberto, é público, as portas estão abertas até para o Papa, se ele quiser vir participar das nossas reuniões. Não sei se ele vai abençoar alguma coisa, mas a gente, né, tenta, né? Mas todos os cidadãos são bem-vindos, é o Conselho de Segurança da comunidade. Exato, e do mesmo jeito que eu tenho os bairros, principalmente os bairros do entorno da Sé, da área central, são bairros basicamente formados por imigrantes. É verdade, é isso mesmo. Italianos, espanhóis, árabes, libaneses, bolivianos, paraguaios, coreanos, chineses, todo mundo. Como é que a gente vai pegar e vai ser preconceituoso com eles? Não dá, imagina que a Marta ficou bege com essa história, Marta. São Paulo é a maior cidade com número de italianos fora da Itália, a maior cidade com número de japoneses fora do Japão. Sim, coreano hoje também fez acho que 100 anos de Coreia, da colônia coreana aqui no Bom Retiro. Menina, todas as grandes capitais da América foram feitas só de imigrante com um pouco de povo oriundo, originário. O resto... Tivemos esse desastre, essa tristeza no Líbano. Somos a maior cidade fora do Líbano com número de libaneses. Mais libaneses, eu não sabia disso, é verdade. Nós somos inclusivos, nós não podemos... São Paulo é uma cidade inclusiva, é uma cidade que se formou a partir de... Aí o nosso sotaquezinho... Bela, né? Da Itália. Inclusive o do interior, né? Aquele interior também não é do interior, é do exterior, é italiano, de uma colônia italiana. Antes que esqueça, desculpa interromper, eu não quero ser ingrata, quero muito agradecer,
porque ele sei que está aí, é o Luciano Farias, que o Luciano foi presidente do Consegui Bela Vista, e o Luciano também, na mesma época que eu me apresentei, Luciano também, pela primeira vez, se apresentava como presidente do Consegui Bela Vista, e ele me deu a maior força também para não desistir, e me ajudou depois que fui eleita, juntos trabalhamos durante um ano fortíssimo para poder fortalecer e unir os conselhos do centro. Então, meu eterno agradecimento ao Luciano, aí que está também conosco. Temos aí também o Luiz Carlos do Consegue, o Luiz Carlos de Higienópolis, falando alô para Marta. Então, agora a gente conversou um pouquinho. O Luciano também deu uma bela ajuda para mim também. Ajuda para você. Nossa, se não fosse o Luciano, a gente, no meu Consegue, nossa, eu teria, assim, não sei nem o que dizer, ele me ajudou muito também, obrigado mais uma vez, sempre. Eu acho, cara assim, que batalhou muitos anos aí no Conselho. Que é apaixonado por esse exercício de cidadania. Sim, total. E eu acho que isso é importante para nós, né? A gente fala da mulher como diversidade, a mulher ela é metódica em muitas coisas. Por mais bagunceira que ela seja, ela é metódica em muitas coisas. Ela pode deixar o quarto bagunçado, mas ela arruma a cozinha como ninguém. Ela tem sempre essa coisa de fazer coisas, estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui com você na live, estou aqui vendo o cachorro passando, o passarinho voando, a panela lá no fogo. Isso é verdade. Eu estou lendo as mensagens aqui. A gente está ali, se multiplicando. Temos também, olha, muita gente legal aqui, o Luiz Carlos de Heliópolis, a Mariana da Vila Paulista, a Carolina da Vila Mariana, a Inês aqui da Paulista, o Vanderlei Costa Lima, a Anete Weidurgon, também da Paulista, enfim, o pessoal também, o Diógenes, que é do seu... meu primeiro secretário e vice-presidente, pois nosso vice-presidente faleceu, então ele teve que assumir o cargo de vice-presidente também. Grande pessoa também, um super colaborador. E uma coisa que... e outra coisa que a Fran falou, que é verdade, a gente é muito organizada, tanto que nosso conselho, por exemplo, estava tudo que era documentação, estava tudo em caixas, engavetado. Eu consegui doação de uma escrivaninha completa, desmetalizada, para guardar com chave os documentos sigilosos, né? Denúncias sigilosas, documentação dos diretores, e toda essa documentação está em custódia da Polícia Militar, inclusive, para poder ter a tranquilidade, né, de que qualquer coisa está num lugar seguro. A organização, uma organização maior das reuniões, procurar lugares novos parceiros, fazer uma ampla divulgação das nossas reuniões para aumentar a quantidade. Eu lembro que nós tínhamos 20 pessoas que vinham no Consegue, nosso primeiro ano subiu para 70, 80. Depois diminuiu, porque o que acontece, né? Você vai solucionando problemas, e outros que não têm solução, o pessoal desaparece e não volta mais, né? Então, diminui, né? Mas a visão da mulher, que isso eu acho que é importante, é uma visão diferente, e trouxe aos conselhos uma visão não mais maternal, mais ampla, pontos de vista diferentes, né? E isso ficou bem claro para nós, né? Começaram a ter até medo da gente. É incrível. Sim, porque a gente cobra. Eu tenho uma pergunta, isso. Eu acho que esse é uma questão. A mulher, ela cobra, ela é chata. Não fica na cervejinha. Não, a gente até fica na cervejinha. Ela quer ver resultado. A mulher quer ver resultado. Exato. A gente, se você pega e promete uma coisa para mim, não me prometo que você não pode cumprir. Porque se você prometeu, enquanto você não cumprir, eu estou ali enchendo o seu saco. E se eu pego e me comprometo com alguma coisa, muitas vezes eu pego e não consigo dar retorno para as pessoas de pronto. Por quê? Porque eu tenho uma pergunta, você está falando em retorno,
alguém pedir alguma coisa, eu queria colocar o Eduardo de Abreu Sodré está presente, o Luiz Carlos da Silva. Oi, Edu. Então, pessoal, minha pergunta, para quem sei que estou vendo algumas pessoas que não conhecem bem o Conseg, que as duas ou uma das duas explicassem o que é esse conselho. Em rápidas palavras, para que ele serve? Para que ele existe? Bom, Fran, explica aí. O Conseg é bem simples. O Conseg foi criado há 35 anos atrás por Franco Montoro, com o objetivo de fazer um link entre as forças públicas de segurança, PM, que é a Polícia Militar, Polícia Civil, que é a polícia onde a gente vê o delegado, né, ali, e a GCM, entre aspas, ali. Para quê? Para poder fazer um diálogo mais próximo entre o munícipe e essas autoridades. A princípio, a gente tinha só essas polícias ali envolvidas. Com o passar dos anos, a gente começa a perceber que só você falar que, olha, está acontecendo um roubo aqui ou roubo ali, não basta. Você começa a perceber que ter uma rua melhor iluminada é importante para que a segurança possa ser feita, executada de forma mais correta, que um lugar onde é ponto viciado de lixo, ele vai ser mais ermo, ele pode dar abrigo para qualquer um que pode pular na sua frente e roubar uma bolsa, por exemplo. Então, a nossa bancada começou a se ampliar e a se estender. Hoje, a gente tem, no Conseg, pelo menos, eu não sei se todos são assim, mas eu tenho, no meu, por exemplo, eu tenho CET, eu tenho SP-Trans, além das 3 polícias, PM, Civil e GCM, eu também tenho as 3 subprefeituras, que no meu caso eu tenho 3 subprefeituras, Ipiranga, Sé e Vila Mariana. Todo mês eu trago um convidado que vai fazer uma palestra informativa, instrutiva, e aí vai desde um bombeiro, um oficial da Polícia Ambiental, até uma palestrante que fala sobre Alzheimer, que fala sobre problemas de saúde. O nosso Conseg, as reuniões são no auditório do Hospital Cruz Azul, então, por conta disso, a gente também faz essa parceria, então abre espaço para que eles também possam expor palestras também, que a gente também faz em conjunto. Então, ampliou-se muito. E eu acho que o principal objetivo é trazer essa proximidade com as pessoas e a bancada com todos os órgãos públicos que podem ocupar essa bancada. Em suma, mais ou menos é isso. O Luiz Carlos da Silva está nos perguntando como é que é a relação entre os Consegs e as subprefeituras. A partir do governo da Marta Suplicy, devido a tantas... As pessoas iam falar de segurança nos Consegs até aquela época e falavam exatamente isso, de iluminação, de buraco, de bagulhos jogados, que tem a operação Cada Bagulho, de psil, de barulho, e eram todos assuntos municipais e não estaduais. Zeladoria. Exato, não para um delegado de polícia e não para um capitão, ou a CET, ou o que seja. Então, formou-se um consenso que esses conselhos são super importantes na condução dos assuntos da comunidade e para aproximar todas as demandas dos bairros das autoridades, sejam elas, então, estaduais ou municipais, a partir dessa data. Por quê? Porque a comunidade tem que ser ouvida. Quem sabe do seu problema é você. Quem sabe da sua rua é você. Então, o Conselho passou a ser um canalizador e, bem disse a Fran, um cobrador dessas demandas. Porque tem que devolver, assim, tem que dar resposta. O Conselho ficou sendo o único órgão do cidadão com força para poder cobrar. Porque aconteceu uma coisa muito esquisita durante todo este tempo, há 20 anos que eu estou aqui. Foram desacreditadas totalmente as associações de bairro, os movimentos de bairro, que é uma coisa que você estava falando com o Eduardo Sodré semana passada. É inacreditável.
falando coisas mentirosas das associações de moradores, e você ia, eu lembro as primeiras reuniões que a gente ia na subprefeitura na época do Haddad, vocês não são representativos. Como não somos representativos? Peraí, estou pagando imposto, estou juntando 300, 400 pessoas Não, mas que assinam para ser conselho, número e não sou representativo? Como assim? Nos consegues, é justamente nessas reuniões que a população fica próxima das autoridades. Quantas vezes você pode chegar perto do delegado ou da delegada titular do seu bairro? Quantas vezes você conhece, em quantas oportunidades você conhece o capitão, mulher ou homem, do seu bairro, que pode falar com o coordenador de uma subprefeitura? E eu ainda digo mais. Nos consegues. Sim, e eu ainda digo mais. A gente tem, infelizmente... a gente tem, já que nós estamos falando de mulheres, infelizmente a gente tem um índice muito alto de violência contra a mulher, que elas têm muito medo, elas estão muito assim, receosas de fazer qualquer coisa. Então, se ela vai numa reunião de Conseg para poder pegar e falar assim, olha, eu vou na reunião de Conseg para falar da falta da árvore que precisa ser cortada, da árvore que precisa ser podada, de uma luz que precisa ser trocada. Quando ela chega lá, ela tem ali à frente toda aquela banca de pessoas da segurança, ela tem a liberdade de chamar qualquer um deles ali de canto, falar o seu problema e talvez até resolva, protegida e com a devida segurança. Ela não precisa... Sabe, é uma forma de você pegar, esse tipo de coisa. Esse foi um dos motivos pelos quais foi feito o Conseg, essa aproximação, porque as pessoas não têm ideia, ainda hoje não têm ideia o que é uma delegacia, não sabem onde fica a delegacia do seu bairro, não têm a menor ideia o que é uma companhia, ou não têm a menor ideia o que é um batalhão. A ignorância cívica do cidadão é assombrosa, é inacreditável que você não saiba o que é uma delegacia. O Conseg ensinou as pessoas, especialmente nos primeiros períodos, como falou a Fran, levando especialistas para que as pessoas compreendam como funciona o sistema. E também teve um período que, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, teve pessoas, comandantes, delegados, que não eram nada receptivos com o Conseg, então era mais difícil ainda que a pessoa se aproxime. Eu vou te interromper um pouquinho, se você permitir, porque você está falando um assunto que tem algumas perguntas a serem dirigidas, especialmente nisso. Mas antes, temos a ilustre presença de um super colaborador querido do Conseg, que é o Dr. Júlio. Bem-vindo, o excelentíssimo Dr. Júlio César dos Santos Geraldo. O nome que me deu trabalho, sempre decía o contrário na reunião, coitado, que ele teve que aguentar. E dizendo que é entusiasta do Conseg, diz também que a Polícia Civil ganha muito estar perto da população através desses conselhos. E é verdade, ele mudou para muitos dos meus conseguianos a forma de pensar sobre a Polícia Civil. Ele teve muito a ver com a mudança de pensamento do conseguiano ao respeito das autoridades da Polícia Civil. Ele abriu de porta a porta com aquele famoso cafezinho, aquele Nespresso, fazendo propaganda, e ele convidava todo mundo. Ele fez da delegacia um lugar agradável, sabe? Então, e agora muito inteligente. Tem a live nossa lá. Sim, gente, eu tenho muitas perguntas e muitas visitas excelentes. A Flávia Noblat do Conseg Bom Retiro. Seja bem-vinda, Flávia. Veja lá, as pessoas estão perguntando como é que são, como é que sabe qual é o Conseg, se é por bairro, se é por distrito, como é que sabe quais são as reuniões, qual a divisão que se faz? Na verdade, não é por bairro, é por distrito. E todos conseguem, dependendo do Conseg, às vezes tem um bairro só e às vezes tem distrito. Por exemplo, o nosso tem 3 bairros ou 3 distritos, que é Consolação, Higienópolis e praticamente a metade de Pacaembu. Outros têm o nome de um lugar, como a Avenida Paulista. O da Fran é diferente também. O meu tem uma forma de saber. A Fran ia falar.
A gente tem, as divisões são feitas exatamente iguais ao que a gente respeita no CPA-M1, que é Comando da Polícia Militar, né? Então, a gente tem todos os consegues da região central, que são um total de 11 consegues, dividem-se em várias subprefeituras, ali atendendo cada um deles. No meu caso, do CPA-M1, eu tenho 16 quilômetros quadrados de áreas. Para você ter uma ideia mais ou menos geral, eu tenho 16 quilômetros quadrados de área de atuação, eu tenho quase, acho que cerca de 11 bairros, entre bairros e distritos, eu tenho 3 subprefeituras, sendo Vila Mariana, Ipiranga e Sé. E aí você tem uma área gigante de tudo. Tem o Clabin, tem a Aclimação, tem o próprio Cambuci, tem Vila Monumento, tem Ipiranga. Eu tenho vários distritos dentro do agora, do meu legalmente, eu queria ler aqui, legalmente é o mesmo território da companhia de polícia. Isso, do batalhão. Da companhia de polícia. No mapa tem que ser a mesma área, né? A mesma área da companhia do batalhão que corresponde. No meu caso, a primeira companhia do 7º Batalhão da Polícia Militar. Essas duas explicações... é a segunda companhia do 11º Batalhão. Essas duas explicações são super importantes e o Luiz Carlos da Silva, que está nos assistindo, ele coloca uma definição importante. São grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se reúnem para analisar, planejar e acompanhar a solução dos seus problemas comunitários de segurança pública, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação com lideranças locais. É isso aí. Isso mesmo. Tem um detalhe, não precisa ser, não é só morador. Quem mora ou quem trabalha naquele bairro, naquela região... Ou estuda, entendeu? Ele tem uma relação com o bairro, entendeu? Aí ele pode até se candidatar a exercer um cargo dentro da diretoria do Conseg. E também, além dessas regiões serem compatíveis com as companhias, etc., também com as áreas dos distritos policiais. Tem porque é lógico, a gente quer resolver aquele problema daquela rua. Aquela rua tem buraco, é mal iluminada já trouxe furtos e roubos, enfim, tornou-se um problema maior que todas essas esferas de atuação do poder público têm que encampar juntas. Então, tem que ser todos da mesma região, estarem todos unidos ali. Sim, senão é impossível preparar uma operação, poder levar alguns concertos, algumas coisas, tem que ser puxadas, às vezes, por várias das instituições que pertencem ao Conseg. O meu ainda é mais fácil, porque eu só tenho um batalhão, tenho uma delegacia e uma subprefeitura. A Franca está complicada, que tem quantas, Fran? 3 subprefeituras? 3 igual que a Avenida Paulista, que tem 3 subprefeituras, que é uma grande palhaçada, inclusive o da Paulista, que é o do nosso colega, né, o Rodrigo, eu compartilho Vila Mariana com ele. Né? Nós compartilhamos Vila Mariana e uma parte da Sé. Assim como nós, Marta, eu compartilho a Sé com você, né? Sim. Eu sou um dos bairros, não sei se as pessoas conhecem, mas o Cambuci é um bairro que ele é central, mas ele está centro-sul. Todo mundo que sai do norte, do sul, do leste e do oeste passa por nós para poder ir para a Zona Sul ou vice-versa. Então, eu faço divisa com vários consegues, eu faço divisa com o Conseg da Moca, com o Conseg Sé Liberdade, com o da Bela Vista, do Rodrigo, da Marta. Então, eu faço uma divisa, né? Eu sou ali vizinha, eu faço divisa com todos eles. A área para as pessoas entenderem mais facilmente, porque conhecem melhor, é a área do distrito policial. Então, tem uma pergunta... Agora sim, antes não era assim, antes era do batalhão, da companhia.
Agora meio que agora juntaram tudo, né? Mas não era assim, não. Até a GCM entra junto dessa. Porque já ficou assim também. O quarto distrito tinha um lugar, a primeira companhia tinha outro, e a Guarda Civil tinha outro. Nos últimos anos que isso mudou, e agora coincide com o Distrito de Polícia Civil, mas em princípio sempre foi da companhia e não da... É importante, é um canal super importante para as pessoas participarem. Eu tenho para mim, desde 88, o município virou um ente federativo, ele cresceu como importância, então, desde a Constituição Cidadã. Por quê? Porque nós moramos no município. Nosso primeiro problema está no município, e ganhou esta alçada de ente federativo, e ganhou também algumas obrigações, como a participação popular. Eu tenho por mim que, ultimamente, os conselhos e outros conselhos estão sendo um pouco deixados de lado, mas a gente tem que frequentar, a gente tem que ir, nós temos que participar das reuniões, levar nossas demandas, ou simplesmente ir lá aprender, saber o que está acontecendo. Hoje eu tive uma infeliz surpresa. No momento, tivemos a nossa reunião via Zoom do Conseg Jardins e Paulista. No momento do início dela, tivemos a notícia do problema gravíssimo que teve aqui nos Jardins, que a pessoa, um vizinho envenenou quimicamente, porque estava cansado de barulho de obra, enfim, coisas de vizinho. É muito, muito infeliz. Mas, assim, no início da reunião, já houve essa notícia, todo mundo ficou sabendo, houve ajuda. Nós temos aqui um exemplo, como foi na hora H, como foi importante. Claro que nossa delegada, nosso capitão precisaram se ausentar. Saíram correndo. Nossa, imagina. Saíram correndo, lógico, não podem ficar. Todos os outros assuntos foram tratados. Eu vou ler um pouquinho aqui, que os nossos comentários estão ótimos aqui, eu estou adorando a participação. Que bom. O Luciano falando que um tempo antes era meio bagunçado. Sim. A Carolina está perguntando uma coisa bem importante sobre se existe auxílio financeiro aos conselhos. Zero. Nós da comunidade é que fazemos o Conseg, e os presidentes e os diretores. Num princípio, é entendível quando foram criados 35 anos atrás, para evitar que certo tipo de pessoas se aproximem ao conselho, para utilizar o conselho em forma incorreta. Isso ajudou a ter um prestígio durante muito tempo dos conselhos, porque você não vê dinheiro passar. É trabalho voluntário, tanto da diretoria quanto dos cidadãos, sejam eles membros ou participantes. Lugar que você encontra para poder fazer a reunião, se alguém te fornece comida e bebida, papelaria, tudo você depende da boa vontade das pessoas da região. E às vezes é complicado, porque você depende exclusivamente da boa vontade das pessoas. Eu acredito agora que isso deveria mudar um pouco. Mas é por isso que é importante, é por isso que dá certo. Tem um pouco de falta de... Mas assim, onde não há verba, onde não há recurso para ser bem versado ou mal versado, você deixa o cidadão à vontade, não tem corrupção, não tem... Sabe, se você estiver lá tomar um café, é porque algum conselheiro ou participante levou. Ou porque os locais também. Os locais das reuniões, eu vi uma pergunta aqui, são cedidos pela comunidade. Então, nós temos vários exemplos. Por exemplo, alguém falou da Vila Mariana. Normalmente é na sede da SPM, na Rua Dr. Álvaro Alvim, 123. O do Jardins, tem até uma pergunta, se você quiser saber, a Carolina quer saber as datas ou se tem acontecido na pandemia, depois a gente fala da pandemia.
O das Jardins e Paulista é no Colégio Dante, enfim, cada bairro vai se acomodando. O da Bela Vista vai trocando de lugares, como veio trocando várias vezes. Itinerante, né? Itinerante, faculdade, hospital, etc. A Fran, onde faz as suas reuniões? As minhas reuniões, são duas coisas importantes que eu queria falar com relação às reuniões. Primeiro, as pessoas, para você pegar e conseguir um lugar para fazer, a gente sabe de consegues no interior que acabam fazendo suas reuniões no meio da rua, numa praça, porque não tem um lugar próprio para fazer. Nós, por um lado, a gente vai correndo atrás, como tudo é voluntariado, como tudo é sem custo nenhum para nada, então a gente vai meio que batendo ali continência, pedindo um favor e tal, para as pessoas. A nossa reunião de Consegue do Cambuci, hoje, ela já passou por vários lugares, mas hoje eu consegui uma parceria com o Hospital Cruz Azul, e nós fazemos as nossas reuniões lá, e o cafezinho, quem nos dá, né, de bom grado, é o Mercado Irota da Aclimação, que também vem ajudando a gente desde sempre, e é uma conquista do presidente anterior, inclusive, essa parceria com o mercado. A gente tem outras parcerias aí para vir, que a gente também correu para não ficar só, coitado, só porque eles também estão lá naquela região, eles querem participar da reunião, levar as demandas, claro. Sim, porque tem um mercado que é um mercado grande, como tem um mercadinho pequeno, como tem a lojinha pequena como a lojinha grande, os comerciantes, de modo geral, eles querem ter paz para poder trabalhar. Ninguém quer ter um morador de rua ali bem na sua porta, impedindo que um cliente que vai comprar e vai pagar ali pelo que ele está comprando, pagando impostos, inclusive, junto, na sua porta, né? E a gente tem ali, todo mundo tem a liberdade de poder participar, e cada um ajuda como pode. Então, a gente tem, no nosso caso, a gente tem um que cede o lugar, o outro que faz um cafezinho, às vezes a gente já conseguiu fazer umas reuniões de confraternização em que cada munícipe traz um pratinho também, para todo mundo colaborando. Todo mundo colabora. Verdade. Colaborando, né? Talvez na última reunião do ano, que a gente faz um pouco de... Na última reunião do ano, por exemplo... Na última reunião do ano, por exemplo, eu tirei do meu bolso as lembrancinhas, as homenagenzinhas que eu fiz para aquelas pessoas chaves que a gente precisa também lembrar deles. A gente está fazendo um trabalho voluntário, ok, mas quem está do nosso lado também fazendo um trabalho voluntário, quem está sofrendo, quem não merece um carinho, merece um carinho. Exato, reconhecimento. Quem não desiste de ir nas reuniões, porque não é uma pastelaria. Até para você fritar um pastel, você precisa esperar o óleo esquentar. Então, não consegue, não é diferente. Ninguém vai dar uma solução milagrosa para o seu problema indo na reunião de Consegue. Não vai. Perfeito. Mas a gente trabalha para que aquilo se deslance, se desenvolva. Às vezes demora mais tempo do que o necessário, às vezes não, às vezes é rápido. Entende? Cada caso é um caso. E todos têm que ser homenageados de alguma forma. Entendeu? Com certeza. Merece. Sim. E aí está o esforço da gente. Sim. Marta, o Consolação Higienópolis Pacaembu é itinerante, né? Você tem alguns locais. Em geral, temos 3 locais, que são o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que tem muitas salas de conferência e demais, então é muito fácil lá, é um dos nossos grandes parceiros, principalmente a Associação Cristã de Moços, a ACM, na rua Néstor Pestana, sempre foi nossa sede central, por assim chamar, e a Pontifícia Universidade Católica, a PUC, na Marquês de Paranaguá, há quase 5 anos, tem entrado nessa colaboração, muito conformes com eles. E tivemos alguns lugares especiais, como, por exemplo, o Supremo Tribunal de Justiça Militar. Fizemos durante 2 anos reuniões lá também. E este ano íamos fazer nossa primeira reunião em um lugar que o Consegue ajudou muito a recuperar, que foi o Colégio Caetano de Campos, frente à Preta Rússia. Que lindo!
Olha, tenho aqui a reunião ia ser em março, mas com a pandemia frustrou nossa primeira reunião no Caetano, lamentavelmente. Olha aqui, nós temos aqui o doutor Júlio de novo, com uma excelente participação, agradeço demais. Segurança pública é demanda multidisciplinar, e os consegues acabam envolvendo vários dos responsáveis diante de pessoas efetivamente interessadas. Sugestões, denúncias, trocas de ideias dão um senso de participação e pertencimento, cidadania em estado puro. Isso mesmo, ele te fez uma definição realmente. Fez a melhor definição. As pessoas dizem, por que o conselho tem que ser encarregado das coisas da prefeitura? Porque mais ninguém se encarrega. E terminam sendo questões de segurança. Se você está com um buraco na esquina da sua casa, e você passa com seu carro à noite e quebrar o carro, você tem que descer do carro para ver se consegue fazê-lo funcionar, você está correndo o risco de ser assaltado. Pronto, problema de segurança. Se eu tenho um monte de tênis na esquina de casa e esses tênis começam a fazer pressão e cair o fio de eletricidade, vou ficar sem luz. Pronto, problema de segurança. Tudo que seja zeladoria tem essa questão de segurança. É inevitável cair no conselho. Lógico. É inevitável. Evidente. Por exemplo, o crime está muito ligado a questões municipais, como a Fran já falou, de iluminação, descarte irregular de lixo. Eu digo assim, se tem 10 banquinhas que vendem o mesmo chocolate a R$2, tem algum lugar fornecendo, alguma coisa estranha tem aí. Com certeza. Se a fiscalização vai pegando aquela irregularidade, aí o delegado de polícia vai acompanhando, a polícia militar vai fazendo o policiamento ostensivo, e aquilo se chega a um final, a uma melhora da cidade. A Flávia está dizendo aqui uma coisa bem importante, que é fruto de um preconceito ou de pessoas que não querem mesmo aprender como é que é bom participar. Gente, é uma delícia você fazer alguma coisa pelo seu bairro. O doutor Júlio tem razão no pertencimento. As pessoas acabam achando que quem faz parte dessas reuniões, quem faz parte da diretoria, ou quem participa de alguma forma, está levando alguma vantagem, algum benefício financeiro. Olha, o único benefício que eu tive, olha, que bonitas cabelos brancos. Esse é o grande benefício de ser presidente do Conselho de Segurança. Fora de que você queira ou que não, algumas vezes podem achar, não tem salário, não tem salário, tem disponibilidade, tem, assim, se sentir bem, ajudando a sua rua, a sua praça, falando da sua árvore que está caindo ali, não sabe como fazer a demanda, o consegue encaminha, auxilia. É muito importante. Só um relato muito breve. Depois de 2 anos do Conselho, um dia estava caminhando pela Guimarães Rosa e esquina com a Gravataí, e virei na esquina e me encontrei com uma pessoa que às vezes eu tenho um problema seríssimo, às vezes demoro em reconhecer o rosto de uma pessoa. E ela me parou e me queria cumprimentar, é um senhor. Eu fiquei meio constrangida porque não reconheci ele, me deu vergonha. Ele me conheceu e, dona Marta, ele pegou minha mão, beijou minha mão, me falou, muito obrigada, por você eu consigo sair de novo tranquila na minha rua à noite. Eu não vou esquecer nunca. Para mim, isso vale qualquer coisa. Essa me deu motivação para seguir na frente e não me interessou mais nada. Qualquer pessoa que você resgata, qualquer situação que você resgata, é tão importante o que você sente que te incentiva a seguir. Eu vejo agora as pessoas reclamando na Praça Roosevelt, é um 10% do que acontecia no ano 2012 e 2013. Eu vejo, vocês lembram como era a situação 6, 7 anos atrás? Vocês lembram que a gente não conseguia dormir? Vocês lembram que era impossível conseguir uma viatura da Guarda Civil, da Polícia Militar ficar aqui? As coisas mudaram. Por que acham que é? Porque teve um conselho ativo que conseguiu que as pessoas vejam que estava dando certo e fez participar o resto, como fala o doutor Júlio, né? Fez que as pessoas sentissem que precisavam pertencer a um lugar e que precisavam defender esse lugar, que não é apenas um dormitório. Nós temos mais algumas perguntas para você. Nós temos mais algumas perguntas para vocês duas.
Uma é muito específica, e eu acho que a gente deixaria para depois, que é sobre NAUS, é um pouco mais complicado. Outra sobre a participação do Conselho Tutelar nos Consegues. Eu já convidei. Eu já convidei. Eu vou fazer minha parte rápida sobre os conselhos tutelares. Nem o Ministério Público conseguiu participar o Conselho Tutelar nas reuniões dos consegues, tendo denúncias seríssimas, vídeos, fotos, denunciando os próprios conselheiros, né? Porque pouca gente sabe. Aí não vai mesmo, né? Aí não vai mesmo. O conselheiro, lamentavelmente, especialmente os que estão no centro, só se apresentam para ganhar R$4.000 por mês. Não participam. E sempre tem uma desculpa desfarrapada, que não tem carro, que a prefeitura não foi buscá-los, que à noite não trabalham porque tem medo. Então, para que se apresentam? Para nada. Mas a culpa não é deles, a culpa é da prefeitura. Um conselheiro deveria ser o mesmo que nós, não ganhar um centavo para demonstrar que realmente se preocupa. É o único conselho que é remunerado porque está escrito em lei federal que é o ECA, né? Então, mas então tem que colocar algumas situações em que tem que cobrar. Não funciona. A gente denunciou os conselhos tutelares, não funciona no centro. É vergonhoso, não funciona. Não funciona. O Eduardo de Abreu Sodré resumiu. Por eleição ano passado, no finalzinho do ano passado, só no passaram por eleição. Porque mudaram e apareceram. É no ano seguinte da eleição presidencial, isso está no ECA. Mal assumiram, já veio pandemia e boa. Nós temos aqui uma pergunta sobre quais as principais demandas. E o Eduardo de Abreu Sodré resumiu bem, que a rua é nossa, é do cidadão, nós temos que zelar por ela. O pertencimento. A rua é nossa. Nossa, de quem mora na rua, não de quem vem de longe. Não, de quem... Não, porque tem um conceito muito estranho aí, né? A rua é nossa, de quem vem de longe e acha que pode fazer qualquer coisa na porta da minha casa. Não, é de todos nós, de quem vem de longe e de quem está. Aí eu vou fazer um pitaco aqui. Quando você pega e paga o IPTU, né? Ou quando você tem qualquer deformidade na sua calçada, você, proprietário daquele imóvel à frente da sua calçada, seja residencial ou comercial, você é responsável por aquela calçada. Eu acho que é errado isso. Totalmente errado. Também acho. Se a via pública onde passa o carro é conservada pelo município, se as calçadas das grandes avenidas de fluxo são conservadas pelo município, por que a via pública do pedestre, que é a calçada, não é conservada pelo município? É o passeio público. Exato. Porque o passeio público pode ser esburacado por alguém, terceira pessoa, ou cair uma árvore na porta da sua casa e você que tem que ser o responsável. O passeio público é o público. E aí a prefeitura conseguiria manter as normas, porque cada um fazendo o que quer, não existe fiscal para todas as ruas de São Paulo. Não, e ultimamente você viu os trabalhos porcos das operadoras de telefonia, da Sabesp, de qualquer serviço. É vergonhoso o que eles estão fazendo na cidade. Quando tem terminado, a prefeitura termina de fazer a ciclofaixa, semana seguinte, vem e abrem tudo de novo e depois não consertam. Peraí, você termina de fazer sua calçada bonitinha, tirando dinheiro do condomínio, da porta do seu prédio, como não aconteceu na Roosevelt. O mês seguinte, que trocamos toda a calçada, vieram da sua vez e levantaram tudo. Você acha que deixaram tudo bonitinho como estava antes? Uma vergonha, uma porcada, como se fala por aí. Essas coisas têm que mudar. Tem que mudar, tem que ter uma mudança de lei aí, não é possível. Eu vou dar um outro exemplo. Que quer. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Dia 26 de junho, eu tive uma reunião com um síndico de um dos condomínios, ali da Avenida Dom Pedro. A Avenida Dom Pedro, assim como toda aquela parte ali do museu e tudo mais, está sendo revitalizada pela prefeitura por conta do bicentenário. Né? O que acontece?
Esse condomínio especificamente, e outros tantos, reformaram a sua calçada, deixaram tudo bonitinho, de acordo, e seguindo ali à risca, ipsis liter, os critérios definidos pela prefeitura. O síndico foi lá na prefeitura, pegou todo o protocolo todo, colocou pedrinha, para que facilitasse, se precisasse fazer qualquer tipo de manutenção, aqueles tijolinhos que você coloca com areia, e você tira e põe, e não tem problema de nada. E fica Muito permeável, bem. Fica permeável. O que aconteceu? A prefeitura está revitalizando toda a Dom Pedro. O que aconteceu? Ela destruiu tudo, toda Misericórdia. Toda a Dom Pedro. Como é aquele emoji assim, né? Todo aquele, de fio a pavio. Eu fui até a subprefeitura juntamente com esse síndico explicar a situação, porque já não tinha mais o que fazer. Foi a ordem deles, e você veja que existe aí um entroncamento, né? Quem está ali na obra não tem a menor ideia de lei, de nada, ele vai fazendo o que ele quer. A ponto de... É óbvio que depois eu consegui fazer um pequeno remendo, né, vamos dizer assim, juntando as partes e tentando entrar num consenso para que não fosse o prejuízo tão grande do que já tinha feito. Esse condomínio é um condomínio de idosos, gastou acho que mais de 35 mil, mais ou menos, para fazer toda essa calçada que foi destruída, e detalhe, depois que ela foi destruída, ela foi feita cimento de concreto, cimento feito, então se alguém tiver que mexer em alguma coisa, ele vai ter que quebrar e fazer de novo. Então, veja bem, é o que eu falo, esses conselhos e não deveria, de jeito nenhum, ser feito disso. Tem que ter mais espaço, eles têm que ser mais ouvidos pelas subprefeituras, pelos vereadores, pelo prefeito. E respeitados, porque o problema não é apenas não ser ouvidos, estamos sendo desrespeitados, tendo um canal importante, sério. Tendo uma lei estadual que obriga um monte de autoridades a ter que responder a nossas demandas. É vergonhoso a gente ter que entrar no Ministério Público para ser ouvido. E ultimamente até tenho algumas reclamações, até o Ministério Público nos tem abandonado. Há um ano que a gente... É a quarentena. Não, a quarentena nada. Desde março do ano passado que nós não somos chamados para audiência nenhuma. Até foram rejeitadas algumas solicitações de audiência com alguns promotores públicos. É uma coisa absurda que nunca tinha acontecido, não tem precedentes. Consegue você em qualquer horário e era chamado. Vamos ver, Marta, mudou o procurador-geral recentemente, ele pegou parece perto que uma da pessoa, pandemia, sim. E ele é bem acessível. Vamos lá, o Diógenes trouxe um problema que eu creio, pela minha pouca experiência, que vocês conhecem melhor, porque me levou a um outro raciocínio. Diz que dia 8 é dia do pedestre, comemorado dia 8 de agosto. Sim. É uma data que o pedestre tem que ser lembrado, o respeito do motociclista ao pedestre, o respeito do ciclista ao pedestre, quem está a pé. E eu vou falar mais, vamos ver se confere com as demandas que vocês têm. Cansei de bar utilizando calçada e pedestre usando a via pública, o leito carroçável, a rua, em faixa de ônibus. Por uma bicicleta que leva o celular dele e sai voada pela ciclovia. E não apenas esse tipo de bicicleta. Realmente, é uma das nossas maiores demandas dos últimos tempos. Eu não sei se é uma questão de educação, se é uma questão de costume agora, mas parece que mudaram os roles. Antes, a calçada, segundo a lei de trânsito nacional, é para você caminhar e você se cobrir de eventuais problemas que pode ter quando você atravessa a rua. Esse é o lugar de segurança, no qual só podem circular, e isso está bem estabelecido, pessoa pedestre ou pessoa com dificuldades de se mover, como uma pessoa que tem um cadeirante. Agora, nos últimos tempos, você tem moto, bicicleta, skate, qualquer coisa que tem rodinha, agora tem direito a ir na calçada. Eu não sei de onde tiraram isso, porque inclusive tem uma modificação municipal que deixa bem claro que bicicleta você tem que sair
descer da bicicleta, levar na mão na calçada. É impressionante a quantidade de pessoas, especialmente idosas, que estão sendo atropeladas nas calçadas, até na Paulista. A Rafaela inclusive ainda disso, onde tem ciclovia, claro. E nem te conto quando apareceram as famosas patinetes com motor. Foi terrível a quantidade de pessoas que foram atropeladas. Então, se não começamos a ter um pouco mais de educação, ou a fazer campanha, explicando, meu filho, você pode ser entregador, delivery, do que você quiser, mas a calçada é para pedestre, está difícil. Eu queria ponderar, não é que... na França os bares usam a parte externa. Sim, em locais em que há espaço para o pedestre. E quem conhece fora do Brasil sabe, não precisa nem ir tão longe. Nos locais onde tem uma passagem. Mas o que está acontecendo aqui? A pessoa pega uma liberação de 1 metro para pôr 2 mesinhas e toma a calçada inteira. E o pedestre cai fora da calçada para andar no leito dos veículos. Educação, é o que estamos vendo, que não se respeita. É a mesma coisa que o Eduardo, alguém mencionou quando falamos da via pública, Rua Nossa, nossa de todos nós, falou de recentes políticas públicas que foram implementadas em São Paulo. Sim, foi o Eduardo de Abreu que falou. Vamos lá. Tem show na rua? Pode. Vamos prestigiar o pequeno, o local. Vamos prestigiar teatro. Vamos jogar esta verba. Eu já falei em outras lives. 300, 400 mil de um medalhão num show acima dos decibéis, com uma estrutura que tem muito mais que esse dinheiro envolvido. Monstruosa, sim. Para prestigiar, para dar aquele up nos teatros, nos céus, levar o pequeno cultura. Que está precisando, pequenas estruturas, distribui para um pouco para todos, para não ter que vir todo mundo. É uma coisa que nunca vou entender. Por que se precisa trazer todo mundo no centro, como se o centro fosse um lugar desabitado? Vamos levar para os... Não estamos mandando embora as pessoas que moram nas regiões que estão ao redor do centro, mas eles têm direito a ter um bairro lindo, um bairro completo, um bairro com cultura, para que também eles sintam essa necessidade de pertencer, de que o bairro lhes pertence e fazer coisas também, e não apenas pedir que troquem um semáforo, que coloquem uma luz, ou que façam um esgoto. O bairro tem que ser mais que isso. A impressão que se tem é que nos bairros do centro, República, Bom Retiro, Pari, a própria Sé, Aclimação, o Cambuci, Liberdade, não existe ninguém que more neles. A Paulista tem morador também, viu? Então, todos esses bairros têm moradores. É engraçado isso. A impressão que se tem é que nesses bairros não tem gente que mora, que paga IPTU, e não é um IPTU barato, é um IPTU bem caro. Mas são campanhas políticas. Cadê? Foram campanhas políticas com alguma necessidade de mobilizar o povo para outras questões. Você sabe bem Todo mundo tem direito à cultura gratuita, mas mas não é a finalidade. A gente sabe que a finalidade não foi essa, porque se realmente a finalidade fosse essa, nós já deveríamos ter passado por essa etapa. Temos teatros de bairros, temos espaços múltiplos, multidisciplinares nos céus, que são muitos. Temos várias formas de fazer isso. Não, e não é só isso. Além de você proporcionar essa coisa da cultura e tudo mais, você evita o quê? Grandes deslocamentos. As pessoas elas saem dos bairros, as pessoas saem dos seus bairros distantes só porque não tem o quê? Por que eu vou sair de, por exemplo, falar um bairro bem longe, Parelheiros, Perus, Peruíbe é outro lugar, que são bairros longes. Eles lá, você podia dar para eles, e lá tem estrutura para isso. Você dá uma estrutura melhor, vai ter mais pessoas recebendo cultura, sem gastos. E não é questão apenas de cultura. Vamos a falar de segurança, que não sou item mais importante. Por que está faltando policiamento nos bairros da periferia e nos bairros mais longe do centro?
porque é tanta gente que vem para o centro, tanta propaganda de vir para o centro, que a polícia militar se vê obrigada a estar sempre reforçando o pessoal aqui no centro e deixando de cobrir altas áreas que estão fora da capital. Que tem demanda, que tem demanda. E como? Às vezes e tem... Com a cultura, o esporte também tem demanda fora do centro. É terrível. Você pensa, só com a questão das manifestações na Paulista, está se roubando praticamente um contingente policial que deveria estar espalhado pela cidade inteira. E agora tem uma manifestação todo santo dia. Então, como fica isso? Mas isso tem que ver também com que alguém fez campanha, que parece que se você vem na Paulista, você pode ouvir o presidente, você pode ouvir o governador, você pode ouvir o prefeito. Que não é verdade. E não é verdade. Eu testemunho. Se lixa nisso, e as pessoas não entendem. Primeiro é assim, podem gritar lá na Paulista, fica lá longe de todo mundo, que a Paulista é longe das autoridades. Segundo, antes havia uma visibilidade, tudo bem, reconheço. Mas hoje, a gente que mora aqui, que vê todos os dias a manifestação, não tem nem notinha no jornal, nem no rodapé. Banalizou-se, eu acho. Meninas, estamos a 1h10 no ar. Uau! Não parece. Além da meia hora que a gente fez antes para poder falar de coisas muito importantes também. Então, na verdade, é o poder da mulher. A gente está discutindo praticamente 2 horas entre uma coisa e outra, mas você vê quanto a gente tem que saber, quanto nós temos que aprender, quanto temos que nos prepararmos para não ouvir bobagem. Essa mulher não sabe o que está falando. Aquela louca da Roosevelt é que não sabe onde se está metendo. Sabemos muito bem onde estamos metidas, o que eles não sabem até onde a gente pode chegar. É uma vantagem que a mulher tem. Às vezes até que é bom que achem que a gente é mulher e não presta e não tem a menor ideia do que está fazendo, né? E a Rafaela sabe muito bem. A Rafaela é uma advogada de luxo, é maravilhosa. Eu tenho certeza que mais de um colega deve dizer essa mulher... De onde está que falam muitas coisas. As mulheres são sempre vítimas de algum comentário desairoso, não tenha dúvida. Mas nós, mulheres que somos, já estamos preparadas para enfrentar isso também. Lógico, gente, o pessoal, o pessoal está aqui. Tem gente que acha que nós, mulheres... tem pessoas que acham que nós, mulheres, a gente não tem o que fazer. E é engraçado isso. Tem um ditado que diz que quanto mais você recebe coisa para fazer, mais tempo você acha para fazer as coisas. Por isso que você sempre é requisitada para fazer as coisas. Quanto menos você tem coisa para fazer, mais tempo ocioso você tem. Mas preguiça dá. Não é? Eu trabalho de 12 a 14 horas por dia. Estamos ali, Marta. Contando o que eu dedico ao Consegue e à Amacom, né, que é a Associação dos Moradores, e ajuda aos outros, né? Porque sempre estou tentando colaborar com outro pessoal. Então... Devido ao adiantado da hora... Tem dia que eu recebo demanda, 11 horas, meia-noite. Sim. Tem gente que manda... engraçado que as pessoas, elas acabam se linkando com a gente de uma tal forma que elas pensam que a gente é 190, que é 193, né? E a gente não é. Apesar da gente tentar fazer, assim, tentar apagar incêndio, a gente não ocupa o lugar deles. Eu tenho acordado o comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana às 3 da manhã, a mulher perguntando quem é essa que está te chamando, quem é essa gringa que está te chamando? O coronel Camilo, acordado ele na casa dele de final de semana pedindo ajuda anos atrás a vários coronéis. O Eduardo, o único subprefeito decente que tivemos na Sé, o excelentíssimo senhor Eduardo Dloak, ex-prefeito,
Ele me atendia em qualquer horário, em qualquer dia, né? Então, a gente não tem horário, Ou você se compromete ou sai fora. Exato. Por isso que nós, mulheres, damos certo nessas coisas. Porque a gente se multiplica, a gente se reinventa, entendeu? E sempre com classe. Gente, olha, nós temos algumas perguntas. Nós estamos já 1h13, nós temos algumas perguntas aqui. Eu vou pedir para que ambas entrem no meu perfil, depois expliquem. E quem está assistindo que não tiver tido alguma dúvida, ou que tiver criado uma nova dúvida, pode perguntar aí nos comentários, que nós vamos responder principalmente as duas. Infelizmente, 1h15, temos que encerrar. Nossa, já? Mulher falando, o tempo passa. É verdade. Ainda mais Mas uma delícia de hora. Uma delícia de hora e pouco, gente. Olha, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora, aos que vão nos assistir depois em vídeo. Mencionei várias pessoas, mas algumas foram correndo aqui nos comentários, deixamos, mas nós vamos responder todo mundo. Foram muito ativos nossos seguidores. Francisca, agradeço parabéns pelo seu trabalho frente ao Consegue, um Consegue que estava desativando, que você mudou a cara, mudou o jeito, e a comunidade e os bairros que você está ajudando estão de parabéns por ter você lá. Muito obrigada por tudo que você tem feito, parabéns. Marta, eu agradeço. Marta, você também, todo mundo sabe. Obrigada. Até por conta de algumas notícias em imprensa, a xerifa, não, mas todo mundo sabe que o trabalho é sério, todo mundo sabe que é importante, que ela cobra mesmo, e que este Consegue não fechou e não deixou as portas e as demandas arrefecerem, foram cobradas por conta desta presidência, dessa diretoria que a Marta tem levado. Uma semelhança que temos entre nós duas, né, Marta? É verdade. Os dois Consegues estavam quase morrendo e a gente vai lá e ressuscita eles. Exatamente. As conquistas dessas várias regiões, desses dois Consegues, se devem muito, ou praticamente exclusivamente, à direção que vocês empenham, a presidência, a forma de fazer e a forma de agir. Super, super obrigada. Olha, eu vou ficar mais 20 minutos se eu ler todos os elogios, depois vocês leem os comentários dos elogios. Obrigada, Rafaela, é muito importante estas lives que você está fazendo, porque hoje foi segurança, outros dias você tratou de temas tão diversos, de coisas que as pessoas não têm a menor ideia, de coisas que na sociedade estão acontecendo e que já precisam ter uma solução. Inclusive, eu quero te desejar muito sucesso nessa nova empreitada que você talvez vá fazer, né? Já estamos sabendo que você é pré-candidata a vereadora, e sem querer fazer campanha, né? Sem campanha. De maneira nenhuma, acho que você pode somar e muito. E espero que mulheres comecem a votar mulheres, e não pelo fato de ser mulher, sino pelo fato de estar preparada, tanto quanto como um homem, para essa situação. Infelizmente, nas últimas eleições municipais, nós tivemos um número muito pequeno de mulheres eleitas em todo o Brasil, 13%. Triste. Nós temos que ocupar o espaço que é de todos. Se é de todos, é das mulheres também. Com os homens junto. Lógico, todo mundo junto, sim. Mas temos que ter mulheres que nos representem, as mulheres têm que começar a olhar para a mulher nesses aspectos, né? É uma questão de educação, né? Parece que às vezes as mulheres estão botando o papai que faleceu, o marido que é tão admirado, ao invés de botar uma mulher que está levando algumas propostas que são especificamente para as mulheres. Se precisa, e muito, tem muitos avanços, mas não é suficiente. Precisamos mais
Então, espero que muitas mulheres se candidatem a várias coisas, não apenas a vereadora, né? Vamos ver se Vamos levanta um pouco ocupar a os situação. espaços todos, é isso aí. Lugar de mulher é onde ela quiser. Com certeza, para complementar, meninas, primeiro agradecer a oportunidade, Rafa, por me convidar. Estar entre vocês duas aqui, para mim, é uma honra. Muito obrigada mesmo. Obrigada mesmo pela oportunidade. A gente vai trocando informações, a gente vai aprendendo cada vez mais com vocês duas. Para mim, eu fico muito feliz. Eu adoro aprender, adoro estar ali desenvolvendo. Acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Eu agradeço por isso. E eu, de pronto, eu já falo para vocês uma coisa. Existe uma lei que as mulheres, elas têm, principalmente na parte do poder público, né, tanto no Senado, com deputados, vereadores, senadores, tudo isso, você precisa ter 30% dessa cota, né, até dentro dos próprios partidos, 30% desse valor de candidatos, pré-candidatos, tem que ser mulheres. Isso é uma lei. Na última vez que eu fui na coordenadoria fazer um curso lá, o Evaldo, nosso coordenador, ainda falou que a gente teve um aumento, do ano passado para cá, nós tivemos um aumento de mulheres à frente de Consegues. E eu posso dizer para você, eu como primeira mulher presidente de Consegue do meu bairro, eu fico muito orgulhosa de ser a primeira, mas eu fico orgulhosa também das pessoas que vão. A grande maioria das pessoas que vão nas nossas reuniões também são mulheres. A maioria das pessoas que precisam, que reclamam, que ficam ali toda hora cobrando alguma orientação, são mulheres. Porque a gente é chata, a gente é difícil de engolir qualquer coisa, a gente está sempre ali na briga, a gente quer estar sempre melhorando as coisas, começa da nossa casa, a gente quer sempre colocar, nem que seja uma toalha nova na mesa, um vaso novo, a gente está querendo sempre evoluir, melhorar. Os homens são mais matemáticos, são mais concisos, né? Talvez essa 1h20 que nós estamos aqui, o homem faria em 20 minutos, né? Porque eles são mais matemáticos, eles são mais objetivos em muitas coisas. Mas nós vemos o todo, a gente vê o todo e de longe, a gente se projeta, a gente se programa, é nato nosso, é da nossa natureza. Todo mundo se completa. Tirar então, o nosso espaço não resolve nada. Mas acho que a gente tem que unir Todo mundo forças. se completa. Exatamente. A gente tem que unir forças, porque tanto homens quanto mulheres, juntos, somos de fato mais fortes. E juntos a gente consegue melhorar a sociedade como um todo, para todo mundo, né? Excelente. É isso aí, gente. Boa noite. Muito, muito obrigada por mais essa doação de vocês duas, do tempo de vocês, em prol do esclarecimento da comunidade, e eu percebi aqui que muita gente aprendeu muito. E vamos lá responder tudo o que eles perguntaram, para a gente acrescentar um pouco mais. Opa, obrigada, Rafaela. Obrigada, Fran. Beijo a todos. Obrigada, Rafa. Obrigada, Marta. Boa noite a todos. Beijos. Boa noite. Tchau, tchau.